E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês vão? Hoje é uma aula sobre interfaces, né? Também cai no exame. E nesse caso aqui a gente vai falar sobre as interfaces Virtual Wire. É um tipo de interface, vamos dizer assim, para monitoramento, POC, né? Então, geralmente é usado pelo fabricante para colocar o Firewall inline, ou seja, entre uma conexão e outra, de uma forma meio que transparente, tá? Existem dois tipos de fazer isso. Duas formas. Via TAP interface. Só que a TAP interface ela mais coleta dados, ela não fica inline, ela não fica no meio do caminho. E tem esse tipo que a gente vai falar hoje, que é o Virtual Wire. Aí sim a gente vai colocar um Palo Alto entre um host e um servidor, entre um servidor e um firewall. Ele fica meio que um man in the middle. Aí ele se consegue ver logs e tal. Tem umas diferenças básicas entre as duas tipos de interface de monitoramento, né? A TAP, geralmente você precisa que o switch envie ou alguém envie todo o tráfego para ela e ela só captura, ela fica de lado, vamos dizer assim, né? Fica de lado. Como vocês estão vendo na topologia ali, é como se fosse aquele Palo Alto verde, ele ficasse ali com uma interface recebendo do switch o que está sendo enviado para a rede. Já a Virtual Wire que a gente vai testar aqui hoje, eu vou colocar esse Palo Alto verde literalmente no meio entre a conexão do host, aquele server, aquele Windows ali no cantinho, e o Palo Alto vermelho. Então a gente vai colocar o cara no meio e vamos criar regra, vamos ver log, vamos ver como isso funciona de uma forma mais rápida possível. Isso aqui é cobrado no novo exame, né, no Next Generation Firewall Engineer da Palo Alto. Então vamos falar sobre isso de forma legal e rápida, tá? Dito isso, topologia de forma bem rápida, tá? Palo Alto vermelho aqui representa esse ícone vermelho aqui, beleza? E o Palo Alto verde, que ainda não está inline, né? Vou colocar ele aqui, ó, nesse local. Representa o verde, tá? Então o que eu fiz? A configuração aqui do Palo Alto vermelho. Eu criei uma interface 1 que vai para a internet. Tá aqui, interface 1, ó, esse cara aqui, vermelhinho. E a interface 2 vai direto para o host aqui, que é o Windows. Tá? O meu Windows Potato aqui, ó. Então se você pingar aqui, por exemplo, o Google, você vai ver que ele está pingando. Tranquilão. Beleza? Vamos fechar ele aqui. Vamos fechar esse cara aqui também, que esses são sites que a gente vai testar para vocês verem. Esse site famosão aqui, Pudim. E o i3Z. Então deixa eu fechar aqui, tá um pouco lento, mas está funcionando. Beleza, então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou pegar aqui no Palo Alto que tem acesso à internet. Hoje ele tem um NATzinho aqui com acesso à internet. Eu vou vir aqui na parte de log e vou remover os logs dele, tá? Cadê? Aqui, ó. Para não poluir. Coisas que eu já fiz aqui dentro do Palo Alto. Vamos ver como é que vai ficar. O outro Palo Alto que a gente vai colocar no meio do caminho, ele tá sem nada, tá vendo? Tá zeradinho, tá? Só NTP que tá certo. Então, beleza. Sem tráfego, ó. Tá zerado. Beleza. Aí o que a gente vai fazer? Antes da gente colocar o Palo Alto inline. Tem uma regra aqui, ó, permitindo tudo. Tudo. Beleza? Eu não resetei os hit counts aqui que eu já testei, mas saibam que tá liberando tudo, ó. Tá NN, source financeiro RH, destino internet. São as únicas zonas que tem. Se a gente ver aqui interface, ó. Financeiro, internet. Beleza? Então vamos entrar primeiro nesse cara aqui, vamos ver os logs como funciona. Então, entrando aqui de novo. Vamos pingar aqui também o Google. Então vou dar um ping no Google, google.com. Tá permitido lá, né? NN, então tá funcionando. E aqui, vamos entrar site qualquer aqui. Eu tinha escolhido o Pudim, que eu achei engraçado esse site aqui pra gente testar. Então tem um pudinzão aí, ó. Esse site é antigo pra caramba, velho. É só um pudim mesmo. Beleza. Agora vamos criar uma outra. Deixa eu entrar pelo Google aqui. Eu vou abrir uma anônima aqui pra gente fazer o teste depois sem cache, tá? E vou parar o ping também. Beleza, parou. Então vamos ver aqui dentro desse cara os logs, né? Pra ver se tá tudo certinho, ó. Tá vendo? Então tem um monte de DNS aqui passando. O que mais tem aqui? Ah lá. Teve uns sites aqui, infelizmente ele não consegue fazer o hostname de tudo.
mas dá para ver alguns destinos que aconteceu aqui, tá? Então se eu tirar o hostname, dá para ver os IPs aqui também. Vou deixar sem o hostname, mas saibam que funcionou, né? Deu allow aqui no cantinho, DNS, SSL, que é a porta 443 que eu acessei. Eu dei hash para o cliente, ou seja, eu mesmo fechei a conexão lá do browser, por isso que deu hash pelo cliente. E o meu IP aqui, 10.3, vamos olhar lá como é que tá. Então ipconfig, aqui no Windows, né? 10.3, beleza? Aí o que a gente vai fazer agora? Nós vamos simular como se a gente estivesse colocando esse Palo Alto aqui inline aqui, para fazer algumas camadas de segurança. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, criar as virtual wire, as interfaces. Vou tentar ser rápido aqui, tá? Então na interface, vamos criar por aqui primeiro, virtual wire, vamos criar. Então vou escrever aqui, esse aqui não precisa criar um para cada, tá? Você vai criar esse cara, associar duas interfaces, ele já faz o trabalho. Então vou só escrever aqui, ó, virtual wire lab. Só isso, mais nada. Dá para você fazer alguns filtros aqui de multicast, mas não vem ao caso agora. Criamos, beleza. Também precisa criar zonas, tá? Isso é importante. Então a zona tem que ser criada no tipo virtual wire também. Aqui, ó. Essa sim precisa de duas, porque o Palo Alto trabalha com zonas na hora de fazer políticas. Então, virtual wire, eu vou colocar VW aqui. Internal. Beleza. Nem associei interfaces ainda, não se preocupem. Vou criar mais um external aqui. Claro, cada ambiente você vai configurar do jeito que você quiser aqui os nomes, né? Mas saiba que para esse laboratório a gente vai fazer dessa forma. O VirtualWire dá para colocar um monte de política. Eu lembrei porque dá para ver aqui o Zone Protection, tá? Dá para colocar até o Zone Protection aqui, User ID, um monte de coisa. Então ele funciona bem legal inline porque ele dá para fazer um monte de camada de segurança, inclusive antivírus, IPS, essas coisas. Então quando o cara vai fazer uma POC num cliente, né? Testar mesmo o Palo Alto, dá para colocar lá entre a internet e o cara e a rede, né? Que é o que eu estou fazendo aqui no nosso laboratório, né? De forma emulada, mas pensei que eu vou colocar o Palo Alto aqui, ó. Vou pegar esses caras aqui e vou colocar ele aqui, ó. Beleza? Voltando lá. Interfaces. Então, na interface 1, o que eu vou fazer? Eu vou mudar ela para o tipo virtual, né? Virtual wire. E aí sim eu vou associar o virtual wire que a gente criou lá, ó. Beleza. Esse cara vai ser minha zona interna. Só isso. Bem básico, tá vendo? E a interface 2, eu vou colocar o mesmo virtual wire. Aqui. Tá, eu vou associar o mesmo que eu criei lá. Lembra que são dois, né? Um para o outro. Então ele já vai associar. E aqui eu vou colocar outra zona, a externa. Tá? E basicamente é isso que a gente vai fazer. Vamos ver o que tem de policy aqui também. Ó, tá tudo default, então eu só coloquei para logar o deny aqui também. Mas vamos criar agora um NN, né? Vamos criar um NN, que senão vai bloquear tudo quando a gente colocar ele inline. Source, eu vou colocar N. Destination N também. Aqui já seria diferenciado, porque na maioria dos firewalls o pessoal nem funciona via application, né? O pessoal faz via service. Então aqui já ia fazer a liberação via application. Você ia conseguir monitorar o que está passando na rede do cara. Já é bem interessante. Então, beleza. Eu vou dar commit aqui. Uma coisa muito legal do Pinet Lab é que você consegue remover as interfaces sem desligar os equipamentos, diferente do IVE. Então, eu vou pegar essa interface 2 e vou ligar nele aqui. E a outra interface dele, né, a interface 1, eu vou ligar aqui. Então, vamos fazer isso agora. Eu vou deletar. Interface 2 desse cara que estava lá, ó, simulando como se eu estivesse colocando literalmente um Palo Alto no meio. Ó. Interface 2 com interface 2. E depois a interface 1 com a interface 0 aqui do Windows. Ó. Vamos colocar ele até aqui para ficar mais representativo aqui, ó, igualzinho tava. Esquece essa cara aqui que é a gerência, tá desse lado. Então só confirmando, a interface 2, ó, é a nossa externa. Então vamos olhar aqui. Interface 2, ó, externo e interno esse aqui. Beleza. Desculpa. Então basicamente é isso. Deu commit, já deve estar funcionando. Vamos olhar aqui nos monitors. O que já temos aqui?
Ó, você já vê que nesse horário, ó, meio-dia e 48, ó, exatamente como tá no meu computador. Já tem tráfego, ó, já tá rolando alguma coisa, porque o Google passa algumas coisas por baixo dos planos lá, né? No Windows. Mas vamos confirmar isso de forma mais verídica. Então eu vou pingar aqui, ó. Em vez do Google, eu vou pingar, sei lá, o 1.1.1. Só pra gente ver lá o ping rolando. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu já sei que o pudim estava funcionando antes, lembra? Vamos entrar aqui de novo. Vamos usar esse aqui que está de forma privada. Vamos acessar de novo o site pudim. Ó, tá funcionando. Vamos testar um que a gente não testou ainda. Vamos testar o i3z aqui, ó, .org. Ó, então a conexão para a internet está funcionando. E agora a gente vê os logs. Ó, esse cara é o Palo Alto lá da borda, o vermelho, tá? Então vou entrar aqui para vocês verem. Sabe aqui, ó. Tô nesse cara agora, tá? Então, beleza, ele vai gerar novos logs. Normal, né? Olha lá. Beleza, financeiro. Então ele nem percebeu que tem alguém no caminho, né? E tem um fire aqui, ó, capturando tudo. Um man in the middle. E esse cara, ó, vamos olhar. Olha lá os logs. Então, tá rolando também. A diferença é que as zonas estão de internal para external no VWire, né? Ó, aparece um monte de coisa aqui. Cadê o ping aqui? Vamos tentar achar ele. Eu não sei se coloquei aqui. Ó, o destination aqui. É que eu coloquei para resolver o hostname. Vamos tirar aqui pra gente ver. Olha lá. Então, nosso ping apareceu aqui. Se você olhar aqui, cadê o ping? Tirar o hostname também. Olha lá. Então, passou pelo nosso file de inline, que é esse cara verde aqui na minha tela, e depois passou por esse cara aqui, e ele tá achando que é normal, a zona financeira para internet. Ele não percebeu que tem um cara no meio do caminho. Muito legal. Aí o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar e vamos criar uma política bloqueando o site Pudim, quer ver? Deixa eu descobrir qual é o IP do site Pudim. Beleza. Vamos pegar esse cara aqui. Também vamos pingar o Pudim, ó. Vamos ver se ele pinga. Ele pinga. Legal. Esperar aqui acabar. Eu vou pegar esse endereço. Deixa eu ver se dá pra copiar direto. Eu vou vir nesse cara que tá inline, no Palo Alto inline aqui, ó. E vamos bloque Pudim. Source Zone. Agora sim, vamos colocar aqui. Dava para colocar N, né, também. Mas a gente já sabe a origem e o destino, então vamos fazer certinho. External. E aqui, ó, vou colocar só o endereço do pudim. Infelizmente eu não consigo copiar, vou pegar lá do terminal, peraí. Então é 85 31 231 84. Beleza. Então, criando aqui, ó. Então, internal to external. Quando for esse endereço, application N, sei lá, tudo, né? Não vamos liberar nada. Vamos pegar aqui, vamos colocar um deny. E vou dar um commit. Ou seja, esse firewall aqui, ó, de borda, o vermelho, ele tá liberando ainda, né? Certo? Vamos ver aqui o último ping que eu dei, ó. Por pudim, tá vendo? Pegou aqui. Só que agora a gente tá bloqueando num firewall inline, no meio do caminho. Vamos ver como isso funciona. Tá dando commit aqui ainda, tá? Então por que é legal esse negócio? Porque além, claro, isso aqui é um teste muito básico que eu tô fazendo, né? Só para vocês verem. Mas dá para criar regras em application. Depois que você deixar uma NN lá rolando, dá para você ver os logs, né, o que está passando na rede. Então, se você for pensar em trocar o firewall, colocar um firewall Palo Alto na sua rede, dessa forma aqui você vai ter visibilidade total de tudo, né? É bem interessante. Além disso, já dá para aplicar políticas de antivírus, threat prevention, dá para colocar IPS, dá para colocar o Edifier, dá para colocar um monte de coisa já inline. Claro que tem um certo risco, né? Mas é bem baixo mesmo, porque isso aqui é feito para isso. Então é bem interessante. Bom, aplicou. Então, qual a ideia agora? Vamos pingar aqui o pudim, né? Vamos ver se ele vai bloquear. Acho que eu não coloquei para bloquear em cima, gente. Desculpa. Eu criei embaixo. O NN tá em cima, tá? Fire, né? Regra sempre em cima. Então tem que dar um outro commit aqui. Vou deixar até pingando aqui pra gente ver ele derrubar.
Vamos colocar um "-t" aqui, ó. Meu teclado tá zoado. Não consigo. Vou esperar então. Só esperar o commit. Beleza. Deixa rodando aqui. Vamos ver. Ó, agora você já vê que ele já deu timeout, tá vendo? Que legal. Sendo que lá no file de cima... Ele tá em cache aqui, eu preciso remover o cache. Aí. Então aqui também foi bloqueado, o ping também foi bloqueado, né? Coisa linda, funcionou. Vamos olhar no firewall de cima agora, tá? Lá no firewall vermelho, nesse de borda. Você vê que para ele, o ping nem vai aparecer. Esse foi o que eu fiz antes, tá? O ping nem aparece, ó. Mídia 53. Por quê? Porque ele tá recebendo o bloco aqui embaixo, ó. Vamos dar uma olhadinha. O meio-dia 53 vai ter passado aqui. Tá? De 53, aqui. Já tem drop aqui. Na verdade foi esse, ó. Tá vendo? Passou na regra NN. Depois que a gente pegou, ó, bloqueou. Né? Então vamos pegar aqui. Vamos colocar action. Deixa eu tirar tudo aqui. Vamos dar uma olhadinha. Então action, antes era allow, né? Aqui embaixo, ó. Então vamos ver a última vez que ele deu allow em alguma coisa aqui. Quando o endereço for pudim, né? Ele não vai liberar. Então, tirar aqui, ó. Colocar neck allow. Olha lá, então tá rolando drop pra caramba, né? Ó, 53 foi o último. E aqui você consegue ver que não tem mais, né? Mesmo se eu pingar aqui, ó. Pudim. Não tem log. É isso, galera. Basicamente, VirtualWire serve para isso. Eu faço outra aula depois sobre o PEP, para vocês entenderem. E se você não sabe como montar um laboratório, como esse daqui que eu fiz, é bem rápido de fazer, o Pinet, eu tenho um vídeo que eu explico como que montar ele, é bem rápido, as imagens já vêm sozinho dentro dele, tá? Então eu vou deixar um card em algum lugar aqui, ó, dentro do vídeo, e aí vocês olham aí, beleza? Acho que é isso, pessoal. Considere deixar o seu like e compartilhar se ajudou vocês de alguma forma, beleza? Obrigado, até mais, tchau.